Você já se sentiu cheia de esperança em um dia e completamente vazia no outro? No episódio anterior, nós falamos a respeito do capítulo 5 de Eclesiastes. Nós vemos como Salomão traz um tema muito importante: o temor ao Senhor. No capítulo 5, Salomão começa a desvendar o que está por trás de uma vida com sentido e com propósito. Mas então, quando nós chegamos no capítulo 6, que é o capítulo que nós vamos ver hoje, parece que Salomão ele volta à estaca zero. A esperança vai embora, a frustração volta, o vazio dentro dele reaparece. E isso diz muito sobre nós, porque afinal de contas, quantas vezes nós nos sentimos como Salomão está se sentindo aqui, nessa transição de um capítulo cheio de esperança para um capítulo cheio de vazio novamente? Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6 de Eclesiastes e acompanhe a leitura comigo. O capítulo 6 de Eclesiastes diz assim: Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso é inútil, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno, digo que um natimorto tem melhor sorte que esse homem. Aqui, natimorto quer dizer um bebê que já nasce morto, tá bom? E continua assim: pois o natimorto nasce inutilmente e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que tal homem. Mesmo que vivesse 2 vidas de 1000 anos cada, não veria nada de bom. Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que dar vazão ao desejo. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode disputar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais inutilidade há. E que proveito há nisso? Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida sem sentido em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Há 3 pontos que eu gostaria de destacar para você a respeito do capítulo 6 de Eclesiastes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Salomão começa falando que Deus, ele nos concede bens, ele nos concede riquezas, mas ele não nos dá a capacidade de apreciar, de desfrutar totalmente dessas riquezas. E baseado no capítulo 5 de Eclesiastes, que nós estudamos no episódio anterior, eu entendo muito esse versículo como se Deus não pudesse nos dar essa capacidade, porque se Ele nos desse essa capacidade de apreciar as riquezas, infelizmente, muito provavelmente, nós iríamos nos voltar para o amor ao dinheiro, às riquezas, nos esquecendo de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com você é justamente sobre esse contraste que existe entre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Eclesiastes. Porque no capítulo 5, Salomão ele está cheio de esperança, ele está cheio de fé. Mas quando nós chegamos no capítulo 6, parece que Salomão ele se volta novamente para o desespero. É como se a alma dele voltasse a se perder, mesmo depois de ter vislumbrado a verdade de uma vida com propósito e com sentido, que é o temor ao Senhor. E quantas vezes você já não se sentiu exatamente assim? E um dia você fala, agora vai. Você está cheia de fé, cheia de esperança, cheia de ânimo, um desejo ardente pela presença do Senhor. Mas no dia seguinte, está vazia. Aquela fé, aquela esperança, aquele anseio, aquele desejo pela presença do Senhor
parece que já não existe mais. Você não tem mais a vontade de orar, de ler a Bíblia e jejuar, então nem se fala. E sabe o que essa oscilação nos mostra? Que você está em guerra. Uma guerra entre a carne e o espírito. Essa oscilação nos mostra que, infelizmente, a sua carne ela está mais forte do que o seu espírito, porque ela está tendo mais força para te puxar para longe de Deus do que o seu espírito para te aproximar dele. O seu espírito está em guerra, porque por mais que ele te tente puxar para perto do Senhor, existem ainda algumas áreas da sua vida que não estão totalmente entregues ao Senhor. Existem áreas onde Deus ainda não é totalmente o centro da sua vida. E se isso acontece, essa área ela vai ser a responsável por tentar te puxar para longe de Deus e para fazer com que provavelmente você peque. E quando você peca, vem a culpa. E você se sente culpado de se aproximar de Deus novamente. E é por isso que você acaba vivendo nessa oscilação, nesse sobe e desce, nesse quase, mas nunca completo. O terceiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui com vocês é a respeito da morte. Salomão traz esse tema muito forte no capítulo 6, lá em Eclesiastes 6, do versículo 3 ao versículo 6, ele diz assim: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno. Digo que um natimorto tem melhor sorte do que esse homem, pois o natimorto nasce inutilmente e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que tal homem. Mesmo que vivesse 2 vidas de 1000 anos cada, não veria nada de bom. Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? E Eclesiastes 6, no versículo 12, ele diz assim: na verdade, quem sabe o que é bom para um homem nos poucos dias da sua vida sem sentido, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Aqui, Salomão está tão desesperado, ele está tão perdido, que ele considera a morte como a melhor solução para uma vida sem sentido. Mas aqui, Salomão também nos deixa um lembrete muito importante. Todos nós um dia iremos morrer. Você já reparou como o ser humano ele se prepara para tudo na vida? Nós nos preparamos para entrar numa faculdade, a gente se prepara para ser um ótimo profissional, a gente se prepara para casar, a gente se prepara para ter um filho. Mas existe uma coisa, e é a única coisa que nós temos certeza nessa vida, é a morte. A gente se prepara para tudo aquilo que a gente não tem certeza, mas a única coisa que nós sabemos que um dia irá nos acontecer, nós não nos preparamos para esse momento. Nós não nos preparamos para a morte. Nós vivemos como se nós fôssemos imortais, mas nós sabemos que nós não somos imortais. E a morte, ela é nada mais, nada menos do que a transição para a vida eterna. Eu irei herdar a vida eterna, você também irá. Todos irão herdar a vida eterna. Mas a grande diferença é que uns passarão eternamente ao lado do Senhor, enquanto outros passarão eternamente afastados dele. E enquanto nós deveríamos estar buscando viver para a eternidade, para que a gente conseguisse viver eternamente ao lado do Senhor, a gente se esquece e nós passamos a viver focados nas coisas desse mundo. Mas a Bíblia nos diz que tudo passará, mas a palavra de Deus jamais passará. E aqui eu quero deixar 2 reflexões para você. O que a sua vida irá significar quando a morte chegar para você? E será que o que você tem construído aqui na Terra vai permanecer para depois do fim, para a sua vida eterna, ao lado de Deus? Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, comenta aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum episódio dessa série de Eclesiastes. Eu te vejo no próximo episódio.